Então, como o senhor Djalma já até compartilhou com vocês aí, né, o material aí. Professor, o senhor vai usar o... que a gente use um computador hoje, né? Não precisa não. Para a gente acompanhar o que eu percebi que o senhor vai passar, tipo, uma aula práticazinha, a gente acompanhando, né? Não, mas quem tiver computador é mais fácil, né? Melhor, né? Eu acho melhor, mas não interfere não, tá? Tá bom. Vamos lá. Pessoal, a gente vamos finalizar aqui, né, a parte de Simples Nacional. E mesmo assim, se a gente fosse falar, a gente tem assunto aí, né? Cada assunto desse que a gente pode estender ele muito ainda, tá? Mas nós vamos passar o básico do básico, né? Que a gente já começou e vamos terminar. Porque, assim, na prática, vocês têm que correr atrás, tá? Não dá para a gente abordar cada situação que existe, né? A gente vai dar o básico para vocês, né? E vocês têm que se auto-instigar aí, né? Você buscar aí, conhecer, saber o que vocês precisam fazer quando vocês se depararem com essas situações, tá? Vamos lá. A gente tem, sabe, né, que a partir de 2018, né, nós temos aí que as empresas, para se enquadrarem no Simples, né, elas têm um limite, né? Empresas no Simples têm um limite de receita no ano, né? Por isso que a gente fala, às vezes tem empresário aí que deixa de faturar para poder ficar no Simples, né? Deixa de faturar assim, né? Deixa de faturar por dentro, né? Começa a faturar sem nota, né? Tá? E qual que é o limite do Simples, tá? Vamos lá, o Simples tem dois limites, né? 4.800.000 de receita no ano, tá? O detalhe é que é o seguinte, se for uma empresa exportadora, as receitas provenientes de exportação são contadas separadamente, né? Então, tipo assim, ela tem dois limites de 4.800. Um para venda dentro do país e outro limite de 4.800 para venda de exportação, tá? Então, uma empresa dessa, né, tecnicamente, ela pode faturar em 9.600.000 por ano, que ela ainda mantém-se no Simples, desde que seja 4.800, né, o limite dentro do nacional, né, de mercado interno, e 4.800 seja externo, tá? Então, a gente tem essas duas, né, os dois limites, né? E, vamos lá, se ela estourar o 4.800 interno, no mercado interno, ela sai do Simples. Se ela estourar os 4.800 no mercado externo, né, de exportação, também sai do Simples. Ah, professor, mas e se a empresa vender aí só 500.000 no interno e vender mais de 4.800 no externo? Sai do Simples, tá? Se vender 5 milhões no interno, não vender nada no externo, sai do Simples também, tá? Então são dois limites. Não a gente não vai somar os dois aí para não, ela pode fazer tirar de um, botar no outro. Não, tá? Estourou qualquer um desses dois limites, sai do Simples, tá? Para pessoa jurídica em início de atividade, né? Os limites vão ser o quê? Proporcionais, né, ao número de meses. Então, por exemplo, pega aí, quanto que dá aí 4.800, né, dividido por 12? Ninguém tem calculadora aí? Mas não entendeu, né, professor? Oi? 4.800 dividido por 12 dá quanto? 400. 400. Então, vamos lá. Quando a empresa começa durante o ano, né, a gente vai contar quantos meses ela vai estar no ano, tá? A gente vai ver que, eu estou falando, a fração, independente, se você abrir a empresa, por exemplo, no dia 31 de maio, você já pode tirar os 400.000 de maio, tá? Se você abre dia 1º de maio, é os 400.000 de maio. Se abre dia 31 de maio, é os mesmos 400.000, tá? Então, aí você contaria, por exemplo, de maio em diante, né? De maio até dezembro são 8 meses. 8 vezes 4, 32. Então, ela poderia faturar aí até 3.200.000, né? Que continuaria enquadrado no Simples, né? Seja aí faturamento de mercado interno ou de exportação, tá? Então, faz a proporcionalidade. Se a empresa abre em dezembro, então ela pode faturar 400.000, né, tanto no mercado interno como no mercado externo, tá? Por quê? Que ela abriu, né, vai ser dentro daquele período, daquela proporcionalidade, ok? Vamos lá. Um exemplo, né?
Até foi esse exemplo aqui que eu até comentei. Vamos lá, se a empresa ela abriu em 2011, né? E no ano calendário de 2017 ela oferiu aí 4.600.000, né? De mercado interno e 4.500 de mercado externo, né? Então, nenhum dos dois limites foram ultrapassados em 2017, então em 2018 ela pode optar pelo Simples Nacional, tá? Essa limitação sempre vem no ano seguinte, tá? A empresa Ômega, ela abriu em maio, né, de 17. Então, maio, a gente pega os 4.800.000, divide por 12, dá 400.000, né? De maio até dezembro, a gente conta aí 8 meses. Então, ela poderia faturar, dentro de 2017, tanto com o mercado interno como com exportação, 3.200.000, que não teria problema, poderia continuar no Simples, ok? Tá? Então, é pela proporcionalidade, tá? Sempre lembrem disso. Para fins de opção, deve-se utilizar a receita bruta do ano calendário anterior ao da opção, salvo, né, no caso da empresa optante no ano de início da atividade. Então, aí ela não tem... Qualquer empresa, quando começa, tá? Salvo aquelas que são impedidas, né? Mas a questão de faturamento não vai ter problema na abertura da empresa e ela fazer opção pelo Simples, tá? Salvo outras questões, mas faturamento não, porque ela está abrindo, não tem faturamento nenhum, ela pode começar no Simples, tá? Se vai compensar ou não, é outra história, tá? Até 31 de dezembro de 2011, o limite de receita bruta na hora 2.400, né? A partir de 2012 passou para 3.600 e a partir de 2018, né, passou para 4.800. E aí, a partir de 2015, começou a ter o limite extra, né, também para exportação de serviço, tá? Ok? Vamos lá. Então, vamos focar o que a gente vai trabalhar. De 2018, né, que é o limite de 4.800, que é o que está valendo ainda, tá? Vamos lá. Vocês imaginam quem que está, na ideia de vocês, quem que está impedido de optar, né? Qual empresa aí que está impedida de optar pelo Simples Nacional? Qual empresa que não pode, né? Quais são as situações? Citem algumas aí. Rapaz, professor, banco, securitizadora, financeira. Uhum. Isso mesmo. O que mais? Para mim é só esse pessoal que empresta dinheiro mesmo, a maioria. E um dia desse vocês falaram de um aí do energia solar, de venda de energia solar. Venda de energia, na realidade. Venda de energia, comercialização e distribuição de energia. Na verdade, geração, distribuição de energia, né? No caso, também não entra. Não pode entrar. Mas tem mais. A gente vai ver aqui, ó. Vou mostrar para vocês que assim, ó. Vamos lá. Quando a gente fala em Simples, geralmente a gente cita os exemplos, né? Daquelas que não podem, tudo. Mas a lista é grande de situações que colocam a empresa em posição impeditiva, né, de aderir ao Simples. E tem algumas que eu quero que vocês aprendam mesmo, tá? Por quê? Porque vocês, né, como contadores, tem algumas situações que são inerentes lá, né, essa questão lá na abertura da empresa, tá? Então, na hora de abrir empresa, já tem situações que impedem, por exemplo, a empresa, né, que está sendo aberta de fazer parte do Simples, tá? Então, nós vamos ver aqui e vocês prestem bem atenção mesmo, tá? Porque isso aí vocês vão usar muito, muito na prática. Tá? Vamos lá. Primeiro, né? Quem está impedido de optar pelo Simples Nacional? A microempresa ou a empresa de pequeno porte, né? Que não tem a natureza jurídica, né, de sociedade empresária, de sociedade simples, empresa individual de responsabilidade limitada, ou empresário individual, ou também agora a sociedade unipessoal, né, que ela pode ser simples também, certo? Vamos lá. Não pode ser simples, né? A empresa, a AME ou a EPP, que tenha auferido, né, no ano calendário anterior, né, imediatamente anterior, quer dizer, do ano anterior, tá? Receita bruta no mercado interno superior a 4.800, né?
ou limite adicional de igual valor para exportação de mercadorias e serviços. Então, se no ano anterior a empresa estourou esse limite, né, aí ela não pode fazer opção pelo Simples, tá? E é sempre assim, a opção a gente faz em janeiro, tá? Para as empresas que já estão abertas, a opção é feita em janeiro. Para as empresas que abrem durante o ano, a gente vai comentar como é que funciona, tá? Mas tem um prazo aí para se fazer a opção, tá? Que tem oferido, né, no ano calendário de início da atividade, receita bruta no mercado interno superior ao limite proporcional de 400 mil por mês, tá? Na média deu mais de 400 mil, quer dizer, ela vai estourar a proporcionalidade que a gente fez a conta agora mesmo, né? Se foi um mês, o limite é 400 mil, foi 2.800, foi 3.200, né? 1.200.000, e por aí vai, tá? Vamos lá. Não pode optar pelo Simples, né? Nenhuma ME ou EPP que tenha entre seus sócios uma PJ, uma pessoa jurídica, tá? Vamos lá, vocês vão abrir uma empresa, né? O cara quer abrir uma empresa e ele quer ser ele um sócio e quer outra empresa ser outro sócio. Pronto. Se ela tiver dentre os sócios uma pessoa jurídica, essa empresa não pode ser do Simples, tá? Ok? Ou seja, toda empresa que participa do Simples, que é optante do Simples, os seus sócios têm que ser pessoas físicas. Ok? Primeira situação aí que, às vezes, se você bobear, né, você vai ter que refazer o contrato social para tirar essa PJ daí, né? Ah, e por que você não avisou? Aí você fala assim, nem eu não sabia, tá? Não aprendi isso na faculdade. Mas agora, quem está aqui não pode falar que não aprendeu, tá? Vamos lá. Que seja filial, né, ou sucursal, agência de representação no país de pessoa jurídica com sede no exterior. Então, qualquer empresa multinacional, transnacional, né, ou de outro país que abra uma filial aqui no país, né, uma sucursal, agência ou representação, essa empresa não pode ser optante do Simples, tá? De cujo capital, né, quem mais não pode? De cujo capital participe pessoa física, né, que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que tenha tratamento diferenciado, né, jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar 123, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de 4.800. O que é isso? Vocês, por exemplo, né, tem uma empresa, né, e vocês têm duas empresas, por exemplo. Vamos pensar assim. Qual que é o detalhe? Vai somar, tá? São empresas diferenciadas, né? De tipo assim, uma é sociedade limitada, outra é empresário individual, mas soma o faturamento das duas, porque tem um sócio em comum, tá? Se o sócio, então, as duas, o somatório das duas, não pode ultrapassar 4.800, tá? Imagina que você tem uma empresa, você é sócio individual, quer ser do Simples, e você participa de uma empresa que ela é outra empresa do Simples, né? Tá? Então, vai somar as duas. Outra situação, tá? Você participa de uma empresa, por exemplo, uma empresa que não é do Simples, uma lucro real ou lucro presumido, tá? E se sua participação no capital dessa empresa for maior que 10%, tá? Dessa empresa que não é do Simples, aí o capital, o faturamento da sua empresa do Simples vai somar com o faturamento desta empresa aí, tá? Para a questão de apuração se ela pode ficar no Simples ou não. Se o faturamento der mais de 4.800, também você não pode ter essa empresa no Simples, tá? Desde que você participe com mais de 10% do capital. Se você participa só com 10%, essa regra não se enquadra, tá? A sua empresa vai ter o faturamento independente. Mas se você participa com mais de 10% no capital de uma lucro real, aí vai somar os faturamentos, tá? Certo?
A diferença de uma com a outra aqui, né, é que na primeira situação que nós falamos aí, ó, de cujo capital participa pessoa física, que recebe tratamento jurídico diferenciado, né, ou seja, você participa de duas empresas que são optantes do Simples, tá? Se você participa de duas empresas que são optantes do Simples, percebam que não tem percentual, tá? Mas se um sócio é comum às duas, soma-se o faturamento das duas para enquadramento no Simples, tá? Agora, se você participa de uma empresa no Simples e participa de outra empresa que não é do Simples, tá? Nessa empresa que não é do Simples, se a sua participação no capital for mais de 10%, vai somar o faturamento para enquadramento da empresa que é do Simples, né? Tá? Agora, se você participa só com até 10%, isso não tem problema, tá? Então, tem que tomar cuidado na hora de abrir essas empresas, tá? Você procura saber se o cara já não está no Simples lá, né? Ou se ele já não participa de outra empresa. A gente tem que indagar, tá? Né? O cara chegar, pede para abrir, se você não explica, né? Mas ele não me perguntou nada. Mas tudo bem, você questiona, né? Questiona como que ele é hoje, tá? E também dá para pesquisa, né? Pesquisa lá se ele participa, né? Vamos lá. Cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado, né, de outra pessoa jurídica com fins lucrativos. Vamos lá. Eu não sou sócio de outra empresa, mas eu estou lá na Receita Federal cadastrado como administrador dessa empresa, que é o preposto lá, entendeu? Que eu estou responsável por essa empresa. Eu não faço parte do contrato social, mas eu sou o administrador da empresa, tá? Então, tá? Em qualquer situação, vai somar os faturamentos, ok? Tomem muito cuidado, tá? São detalhes que fazem a diferença, certo? Não é simplesmente o faturamento da minha empresa. Eu tenho que ver a composição do quadro social dela e se algum sócio faz parte de outra empresa por aí. Às vezes, né, o cara vai abrir, não, vai abrir eu, meu cunhado, minha sogra, né? E de repente a sogra, o outro cunhado lá, o outro genro já botou ela em outra empresa, entendeu? Então toma cuidado, tá? Então a gente tem que ter bastante atenção nisso. Vamos lá. Também está impedido, né? As MEs e EPPs constituídas sob a forma de cooperativas, né? Salvo cooperativa de consumo, tá? Que cooperativa de consumo? São aquelas geralmente pessoas físicas ou até mesmo jurídicas aí que criam, na verdade jurídica não vai poder ser, porque aí participa uma PJ do coisa, mas pessoas físicas que se juntam, né? Para fazer compras, né? Então cria uma empresa para poder comprar no atacado e distribuir entre eles, tá? Isso que é uma cooperativa, tá? Vamos lá. Outra situação interessante aqui. Se você tem uma empresa do Simples e aí você quer abrir uma empresa e quer colocar essa empresa do Simples como sócia, né, lá no capital social dessa outra empresa, né? Então, a sua empresa que vira sócia, né, da outra, ela vai sair do Simples, e a outra que está recebendo ela lá como sócia não pode ficar no Simples, né? Porque as duas situações, né? É uma empresa, uma pessoa jurídica que tem uma pessoa jurídica como sócio. Então, nenhuma das duas, nem a que recebe o sócio, nem a que é sócia, podem ser do Simples, tá? Aí a gente vem a situação que o Lamir citou aí, né? Que exerce atividade de banco, né, de comercial, de investimento, caixa econômico, essas coisas aí de crédito, né? Toda essa parte financeira aí, né? Tá? Não pode. Vamos lá. Nós temos várias situações de empresas que prestam serviços, né? Serviço de quê? Essas que vendem, por exemplo, consignado, essas coisas, tá? Essas empresas não exercem atividade de banco comercial, nem de investimento, nem nada, tá? Elas só fazem o serviço de venda, tá? Dessas coisas. Elas trabalham por comissão. Elas não têm o risco nenhum na história aí,
tá? Então, essas empresas podem ser do Simples. Agora, os bancos ou as financeiras para as quais elas trabalham, né, não podem, né, tá? Por exemplo, empresas de consórcio não podem ser do Simples, mas quem vende o consórcio pode, né? Às vezes a gente pega aí, por exemplo, várias empresas aí, Begomas, essas empresas que tem aí que vendem, né? Vendem consórcio, vendem consignados, essas coisas tudo, né? Elas podem, né? Elas podem ser do Simples, mas a empresa que é a administradora do consórcio não pode, né? Por exemplo, a Honda, não, né? O CNH não pode ser, a Rodobens não pode ser, né? Bradesco, qualquer um aí não pode, né? Tá? Ah, professor, mas aí também, né, o faturamento passa de 4.800, né? Sim, mas mesmo que eu queira abrir um banco do zero, né, com faturamento zero quase, ou começar aí com 10 mil, 100 mil, né, de faturamento, ele também não pode, tá? Vamos lá. Não pode ser do Simples, né, nenhuma empresa em que ela é resultante, né, de uma cisão, tá? O que é uma cisão? Que é uma empresa grande, uma empresa qualquer, que eu desmembrei essa empresa, tá? Se eu desmembrei ela, as partes desmembradas, né, não podem ser do Simples, tá? Quando eu faço o desmembramento, não pode ser do Simples durante 5 anos, tá? Por quê? O desmembramento, eu só posso ser do Simples depois de 5 anos, né? Ou, no caso, 6 anos, né? Que se ela ocorreu o desmembramento aí nos últimos 5 anos, né? Então ela não pode ser no Simples. Então tem que ser pelo menos 6 anos. Vamos lá. Não pode ser do Simples também as empresas que são SA, né? Sociedades por ações. Sejam ações, né, a empresas abertas ou fechadas, tá? Alguma dúvida, gente, até agora? Vocês acharam que é só faturamento mesmo e alguns quinais, né, que a gente viu lá que são impeditivos, né? Mas na verdade... Ah, tá entendendo, professor. Tá, né? É bastante situaçãozinha assim, tá? Que impede. Então a gente tem que tomar cuidado porque no dia a dia pode acontecer, né? Tá? Eu mesmo, eu abri uma empresa, o pessoal queria colocar um Simples, eu falei assim, ó, mas... E eles queriam colocar os mesmos sócios. Eu falei, ah, tudo bem, pode, só que vocês vão somar faturamento. Ah, não. Mas aí como é que faz? Não posso crescer? Né? Então você arruma outra pessoa para ser do Simples, né? Para entrar, né? Aí eles arrumaram a mulher de um deles, entendeu? Cujos titulares ou sócios guardem cumulativamente, né, com o contratante do serviço relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. O que é isso? Vamos lá. Você não pode abrir uma empresa, tá? Vamos lá. Professor, eu sou empregado. Eu posso abrir uma empresa? Pode. Posso colocar essa empresa no Simples? Pode. Agora o detalhe. Você, empregado, com uma empresa aberta, essa sua empresa não pode prestar serviço para a sua empresa para a empresa que você trabalha, para a empresa do seu patrão, tá? É isso que quer dizer aqui. Vamos lá. Eu abro uma empresa, vamos pensar eu sou registrado lá pela Pitágoras, né? Eu abro uma empresa, tá? Eu tenho uma empresa. A minha empresa, na verdade eu já tenho, né? A minha empresa não pode prestar serviço para Pitágoras. Se ela prestar serviço para Pitágoras, eu desenquadro o Simples, tá? Entenderam? Então, é uma situação. Ah, não, eu vou abrir uma empresa para prestar serviço para a minha própria empresa que eu trabalho. Opa, né? Tá? Então, você desliga da empresa. Porque senão, né? Vamos lá, eles vão cruzar as informações que você fez faturamento para aquele CNPJ e o CPF é vinculado, é subordinado lá, é funcionário daquele CNPJ. Tá? Então, é proibido. Tá? Vamos lá. Que explora atividade de prestação cumulativa, né, e contínua de assessoria creditícia, gestão de crédito, seleção de risco, administração de contas a pagar e receber, gerenciamento de ativos, né? Essa é outros quinais aí que, se a gente for pesquisar lá, são impeditivos
de fazerem a opção pelo Simples, né? Vamos lá. Outra situaçãozinha. Você abre uma empresa e põe um colega seu, e esse colega seu, de repente, resolve ir morar no exterior e declara para a Receita que o domicílio dele agora é no exterior. Papuf, acabou. Você não pode mais ser do Simples, tá? Porque nenhum sócio da empresa pode morar no exterior, tá? Ah, fecha a empresa? Não, só desenquadra do Simples, tá? Você pode ter empresas aqui, né? Vai ser presumido o real com esse sócio. Mas ela não pode ser do Simples. Ei, professor. Diga. Rapaz, não tá aparecendo nada aqui na tela, não. Tem um J bem grandão aqui, ó. Tá todo mundo assim? Como é que tá aí? Aqui tá normal. Eu também tá normal. Aqui também tá normal. É que tá foi mesmo, viu? Então atualiza aí, Ricardo. Tem que achar para ver se consegue clicar aí no slide aí, pequenininho, deve estar quadradinho embaixo. Ou então, professor. Né? Ou pode ser isso também. Às vezes, se sem querer você tocou em alguém, né? No nome de alguém, aí fica aparecendo aí como se fosse principal na sua tela, né? Tá? Vamos lá. Gente, ó. Também não pode ser do Simples, né? As empresas, né? Que tenham como sócio, por exemplo, a administração pública, né? Seja direta ou indireta, federal, estadual ou municipal. Então, não existe nenhuma empresa cujo um dos governos participe, né? Que ela possa ser do Simples, tá? Outro detalhe, não pode ser do Simples, né? A empresa que ela não pode fazer opção se ela tiver débitos, né? Com INSS ou com o governo estadual, federal ou municipal, tá? Vamos lá. Tem alguns débitos, por exemplo, que você faz um parcelamento, alguma coisa, esse débito está lá, ele consta o débito, mas ele aparece com exigibilidade suspensa, ou seja, ele está negociado, você está pagando, né? Aí acontece que detalhe, se você, de repente, atrasa esse parcelamento, acontece algum problema, a empresa, ela deixa de ser esse débito de, por exemplo, você pode cancelar o parcelamento e cobrar o débito. Cobrou o débito, a exigibilidade não está mais suspensa. Aí você não pode fazer opção pelo Simples. Então, por exemplo, nós estamos aí para começar o mês de novembro. O que eu aconselho vocês, né? Verifiquem todas as clientes que vocês têm, que são do Simples, e faz um pente fino neles todos aí, para ver se eles não estão com débito, com problema, tá? E já aciona o empresário se tiver algum problema para resolver. Porque se não, tá? Você vai chegar aí em janeiro, lá dia 10, dia 15, você vai fazer opção, e aí você não consegue fazer, né? Ou pede, e essa opção pode ser negada, né? Por quê? Porque o seu cliente, de repente, está com débito e não regularizou, tá? É o seguinte, a gente faz opção, tá? E essa opção nem sempre é automática. Por quê? Porque a Receita vai fazer um pente fino para ver se você não se enquadra em alguma dessas situações aqui, tá? O que acontece também? Às vezes a empresa está com débito, mas você está regularizando. Você vai lá e faz opção. O que você tem? Você tem o prazo ali para você regularizar até a Receita deferir isso, entendeu? Vamos supor, você conseguiu parcelar no dia 30 de janeiro, tá? Aí a Receita vai fechar esse pente fino dela lá pelo dia 10, dia 15 de fevereiro, tá? Aí ela fechou, beleza. Você parcelou, você pagou a primeira parcela, validou o parcelamento, beleza, limpou o nome da empresa. Agora, vamos lá, o cara esqueceu de pagar a primeira parcela, lascou tudo, tá? Aí quando você acha que ela se torna, por exemplo, né, aí você vai ter que fazer a opção dela para presumido ou real. E aí, essa situação vai perdurar durante o ano todo, tá? Você não vai conseguir voltar ela para o Simples naquele ano, tá? A gente já viu, a gente vai ver aqui de novo, né, que a gente consegue tirar uma empresa do Simples, né? Usando esses impedimentos aqui, né? Tá?
mas eu não consigo botar ela no Simples depois, tá? E aí o cara está acostumado a pagar aí 2, 3 mil por mês, de repente vai pagar 6, 7, 10 mil por mês, tá? Vamos lá. Situação, né? Que preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros, tá? Exceto quando na modalidade fluvial, tá? Ou quando possuir características de transporte urbano ou metropolitano, ou realizar-se sob fretamento contínuo em área metropolitana para o transporte de estudantes ou trabalhadores. Vamos lá. Professor, Pode falar. essa aí é a resposta do portal, né? O KNAI. KNAI impeditivo. Deixa eu ver aqui. Acho que é. Esse é o KNAI que não pode. Não, na verdade, lá está intermunicipal e interestadual, né? Tá? É o 4926, né? Que tá por aqui, é serviço de transporte coletivo. Isso. Mas vamos lá. O que é metropolitano aí? O que vocês entendem por metropolitano, tá? Porque assim, eles colocaram esse metropolitano aqui para atender uma necessidade pontual de grandes cidades, né? E metropolitano, na verdade, por exemplo, o que é metropolitano? Em São Paulo. Em São Paulo, por exemplo, você lá na capital, você tem São Paulo. Aí você tem colado de São Paulo, tem o ABCD, né? Que é Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, né? E você tem várias outras cidades que estão ligadas ali ainda, você entendeu? Taubaté fica mais longe um pouquinho e tudo, mas eles consideram muitos ali como região metropolitana. Então, o que acontece? Se você faz, vamos lá, né? Não está falando aqui de transporte de coletivo, tá? Você pegar aí o coletivo, né? Lá a gente, em Rio Preto, chama de circular, tá? O coletivo não é. Mas, por exemplo, você pode fazer transporte de estudante ou transporte de trabalhadores, que isso é fretamento, tá? Certo? Ó, tome cuidado com a palavra exceto. Nós temos que entender a legislação, porque aqui é a exceção. Quando é fluvial, o que é fluvial, né? É por rios, né? Tá? Aqui, ó, pode ver que não fala em modalidade de cabotagem, tá? E transporte marítimo. Fala em transporte fluvial. Transporte fluvial é por rio, certo? Vamos lá. Transporte fluvial, se for por rio, acabou o problema. Pode ser do Simples. Se for transporte urbano metropolitano, né, que é feito no fretamento contínuo, tá? Então, quer dizer, você contrata uma pessoa, né, uma empresa, para transportar seus trabalhadores. Mas eu moro em São Bernardo, o pessoal mora em Santo André ou em São Paulo. Então, vai buscar isso. Não tem problema. Essa empresa pode ser do Simples, tá? Nessa situação. Agora, por exemplo, pega a Satélite. Ela sai daqui para levar pessoas para Ceilândia. Não mesmo que seja por contratação, tá? Mas ela não, por fretamento, mas não é metropolitana. Desculpa interromper, não aparece nada aqui para mim mesmo, não. Só a tela mesmo de participante. Então, der alguma coisa aí no seu aí, viu, Ricardo? Já tentei 1 milhão de vezes aí, que o senhor já viu que eu entrei um bocado de vezes aí, atualizei aqui um bocado de vezes, não aparece nada. Tá aparecendo o que para você? Tá aparecendo só o VV aqui, que é do Valdeirês Fernandes, na tela aqui inicial, e o nome, e os participantes embaixo aqui. Aparece a tela normal, só não aparece o slide. O senhor tá aqui embaixo, ó. Sidney Mariano tá aqui embaixo, não tá aparecendo da tela principal. Deve ter algum ponto aí que... Desliga o telefone e liga de novo, ver se dá certo. Não é telefone não, tô no computador, moço. Computador. Pois acompanha o slide no telefone e só escuta no computador. Você, no celular você consegue visualizar? visualizar? Você pode ouvir pelo telefone e acompanhar pelo computador. Tá no grupo, né? Também, tem a opção. Vou ver aqui o que dá para fazer, porque de jeito aqui não consigo ver a aula, não. É algum detalhe aí. Tem jeito, sim. Mas eu vou fazer essa ideia, ó. Você põe o slide aí no computador, você entendeu? E aí você vai, tô lendo ele praticamente, então a gente vai acompanhando.
Eu sou cego, eu não vou ficar abrindo o celular, abrindo e fechando. Aí eu fico acompanhando pelo celular e abro o computador com a letra grande aqui. É a opção. Vamos lá. Outra situação aí, né? É que até foi comentado aí, que seja geradora, transmissora, distribuidora ou comercializadora de energia elétrica, tá? Então é impeditivo também. Que tenha importação, fabricação de automóveis e motocicletas, tá? Que exerça atividade de importação de combustíveis. Olha lá, não é a venda de combustíveis aqui, tá? Postos aqui, por exemplo, né? Aqui não se enquadra nessa situação, tá? Mas é a quem faz a importação, tá? Que exerça atividade de produção, venda, né? No atacado, ó, olha só a frase, né? No atacado, tá? De cigarro, cigarrilhas, charuto, filtros para cigarro, arma de fogo, munições e pólvoras, explosivos e detonantes, cerveja sem álcool e bebidas alcoólicas, exceto, a partir de 2018, né, as produzidas ou vendidas no atacado por micro e pequenas cervejarias, micro e pequenas vinícolas, produtores de licores e micro e pequenas destilarias, tá? Então, gente, nós temos que ler bem e entender, porque a gente não pode generalizar tudo, tá? Nem para o bem, nem para o mal, tá? Nós temos que, aí quando a gente olhar as duas coisas, tá? Quando pode, beleza. E não pode, em qual situação, tá? Se não pode, em qual situação que vai poder, tá? Isso aqui até a gente comentou na aula passada, né? Que como a partir de 2018 essa mudança permitiu-se, né, a inclusão aí dessas pequenas cervejarias, né, vinícolas e destilarias aí, então houve um boom muito grande de empresas desse ramo sendo abertas, né, e sendo ou transferindo para o simples, né, tá? Vamos lá. Que realize cessão ou locação de mão de obra, tá? Então nós temos que tomar cuidado aí, ó, entender bem, né, se é uma empresa que faz cessão ou locação de mão de obra, tá? Ela não pode. Vamos lá. Quando eu sou um prestador de serviço, é uma coisa, tá? Vamos lá. Eu tenho uma empresa que eu presto serviço de limpeza, é uma coisa. Agora, quando se eu loco só o trabalho da pessoa para ir lá fazer o serviço, né? Aí é outra situação, tá? Tome cuidado. Porque uma coisa é a seguinte, olha, eu sou responsável por fazer a limpeza. Ah, não, eu sou responsável por ceder a mão de obra só. Quem vai mandar o que fazer lá é a pessoa, tá? Então, essa locação de mão de obra não se enquadra. Já prestar o serviço se enquadra, tá? Vamos lá. Que se dedique, né, ao loteamento e à incorporação de imóveis, tá? Então, essas empresas aí que fazem aí esses condomínios, essas coisas, né, elas não podem ser do Simples, tá? Que realize atividade de locação de imóveis próprios, exceto quando se referir à prestação de serviços tributados pelo ISS, tá? Então, se eu loco imóveis, eu também não posso ser do Simples. Vamos lá, quem não pode mais? A empresa ou a microempresa, né, o IPP, né, que não tiver inscrição ou que tiver com irregularidade em cadastro fiscal federal, municipal ou estadual, quando este é exigível, tá? Para saber se determinado código CNAE contém atividades vedadas aos optantes pelo Simples, né, a gente pode ver os anexos 4 e 6 e 7, né, da resolução, né, do Conselho Gestor do Simples Nacional, número 140 de 2018, tá? Tem esse link aí embaixo, mas quem quiser pode pegar. Cadê? Ah, não, tem um outro link na frente que eu coloquei, tá? O outro lado é aquele que a gente faz a pesquisa. Aqui é os anexos só. Vamos lá. As ME e as EPPs, né, as microempresas e as empresas de pequeno porte, que exerçam atividades diversificadas,
Tá? O que são diversificadas? Por exemplo, eu posso ser um escritório de contabilidade, serviço de contabilidade, e de repente vender roupa também. Tá? Eu posso colocar isso, não tem problema. Tá? Não tem, gente, não existe nenhum impedimento de você colocar assim, dentro do, lá na hora de cadastrar a empresa, colocar quinais que não tem nada a ver um com o outro, tá? Às vezes, mas tem que ser tudo a ver. Não, tem não, tá? Você pode colocar lá, de repente, um que você vai ser, um quinai que você vai ser, sei lá, mexer com barbearia e outro que você vai mexer com moto, tá? Não tem problema, tá? Mas vamos lá. As ME e as EPP que exercem atividade diversificada, sendo apenas uma delas vedada e de pouca representatividade no total das receitas, elas podem optar pelo Simples Nacional? Vamos lá. Você tem vários quinais, tá? E um desses quinais que você tem lá dentro, você tem um faturamento muito pequeno nele, e esse quinai, ele é um daqueles quinais que não permite que a empresa seja do Simples. Mas a participação dele é mínima. Essa empresa pode continuar no Simples? Pode optar pelo Simples Nacional? Não. Por tudo que nós já falamos, né? É justamente a situação que a gente usa para desenquadrar do Simples, né? Então, se a gente usa para desenquadrar, ela não pode se enquadrar no Simples, certo? Então, vamos lá. Ó. Não tem meio termo, é sim ou não, né, professor? Independente, gente, ó. A questão é a seguinte. Independente se a empresa tem faturamento ou não naquele KNAI. Só o fato de ter o KNAI, tá? Ela não pode ser do Simples. Ah, mas eu não faturei nada aqui. Não importa. Se o KNAI consta ali no cadastro, você já não pode ser do Simples, tá? Independente, você pode ter lá, eu já vi página, aquele CNPJ, né, cartão CNPJ de empresa, com 3, 4, 5 páginas aí, entendeu? Lotado de KNAI. Se um desses, né, for impeditivo, um deles, essa empresa não pode ser... Ah, mas eu tenho 150, um atrapalha? Atrapalha, tá? É assim que funciona. Tá? Essa é a regra. Tá? Vamos lá. Se constar no cadastro da empresa, no CNPJ, alguma atividade impeditiva, a opção pelo Simples Nacional, ainda que ela não venha exercê-la, tal fato é motivo de impedimento à opção, né? Certo? Né? Aqui é uma pergunta, mas a gente não precisa perguntar, a gente pode afirmar, tá? Uhum. Caso a empresa exerça ou não, em qualquer montante, né, uma atividade vedada, não informada em seu cadastro, o seu ingresso no Simples, né, também é vedado. Vamos lá. Imagina o seguinte, que você também pode desenvolver, né, alguma atividade, né, que é vedada, tá? Só que você não declarou para a Receita. Se ela descobrir, ela te desenquadra, tá? Ok? Ó, de repente eu criei aqui e a minha empresa, por exemplo, começou a vender energia, mas não declarei isso. Se a Receita descobre, vai te excluir do Simples. Aqui nós temos essa ferramenta aqui, deixa eu até passar para vocês aqui, ó. Quem está com o celular é só disponível, né? Só acionar a câmera do celular, pelo menos o meu aqui, se aciona a câmera, já joga na página direto, tá? Quem quiser ver aí, né? É essa página aqui de cima, ó. Tá? Nessa página aqui, por exemplo, você pode pesquisar, né? Ou pelo KNAI, ou pela atividade, né? Se ela vai se enquadrar ou não. No caso aqui, ó, explica, né? Atividade permitida, que é a atividade de comércio varejista, né? De mercadorias em geral. 4712 100, né? Tá? Eu não sei se vocês estão com a televisão ligada aí. A minha tá só ligada, sem fazer barulho, né? Aí saiu no SBT agora que o Bolsonaro falou assim que ia tomar o Guaraná e ia ficar boiola igual os maranhenses, né? Vocês viram, né? Porque o Guaraná... tá querendo dizer que o senhor saiu de lá de São Paulo para vir para cá para Guaraná também?
Tomou. Não, eu não tô. Eu tô rindo, porque o pessoal fez maior alarde, né? Só porque o Guaraná é rosa, ele fez esse comentário besta, né? Obrigado. Deixa pra lá. Eu já até tomei esse Guaraná e eu levo todo ano lá pra São Paulo, entendeu? Hoje eu não tomo. Pegou de remédio. Não, eu não Ei, tomo, professor. Oi. Eu acho assim que, tipo assim, né? Pela forma que ele falou, alguém deve ter pedido para ele falar, né? E ele falou na brincadeira. É só que o povo, né? Leva tudo. No... Mas é que é negócio, né? Às vezes, brincando, se fala sério também, né? Aquilo é brincadeira. O povo quando fica bravo é quando rouba mesmo. Tá doidado. Isso aí foi uma piada pro Flávio Dino, gente. O bom é a repercussão que a coisa dá. Foi mesmo, Flávio Dino, essa piada bem aí. Foi mesmo, Camila. Foi uma piada pro Flávio Dino. Eu sei que o Guaraná Jesus vai vender feito água agora, mais ainda. Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. Não tô entendendo. Por que a brincadeira com o Flávio Dino? O Flávio Dino não é macho? Rapaz, ele é macho por outro. Vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. A aula tá gravada, hein, gente? Pelo amor de Deus. Cuidado aí. Vai que alguém assiste depois. Olha, então, ó, nós temos essa ferramenta de pesquisa aqui, né? E temos também aquela outra que a gente já usou, né? Que é o KNAI Simples, né? Que você digita lá, ele vai te dizer, né? Se aparecer verdinho lá, por exemplo, vai falar que é permitido, né? Se for vermelhinho, impeditivo, e pode ser o amarelinho, que é concomitantemente, né? Que é permitido e impeditivo. Então, ele pode ser permitido ou impeditivo. Então, a gente tem que tomar cuidado, tá? Com isso. Então, aí você abre, por exemplo, aqui, ó. Quando você abre lá no KNAI Simples, ele te dá, por exemplo, qual o anexo que ele se enquadra o simples, né? As alíquotas, né? De quanto a quanto, né? As atividades que se enquadram, por exemplo, como o MEI, né? Tá? Ali. Tá? E aí vem explicando bem. Então, são ferramentas que vocês aí podem aprender a usar, devem aprender a usar, né? Porque vocês vão precisar disso, tá? Isso aí são coisas que no dia a dia, vou abrir uma empresa, tal, eu quero fazer isso, espera aí, opa. Aí você vai lá pesquisar, né? O que são as atividades que ele vai fazer, né? Quais são os que vão se enquadrar. Eu, por exemplo, fui abrir uma, justamente essa daí de transporte, né? Aí eu precisei pesquisar lá, ver certinho quais eu poderia colocar que não iam, né, tirar a pessoa, né, e assim, quais que de repente poderiam impedir ele de ser do Simples, tá? Então a gente tem que pesquisar, eu quero isso e só, olha, isso aqui não pode, né? Aí, na verdade, eu lidava com o filho do cara, né? Aí eu mandava pro filho, olha, tá aqui, ó, se eu botar essa daqui, olha aqui, ó, vermelhinho, não pode ser do Simples. Aí ele, então tem que ser o quê? Aí você vai dando opções, né? E isso é tudo lá na abertura da empresa, tá, gente? Por quê? Porque depois, né, nós vamos ver que assim, eu posso mudar? Pode. Só que o seu prazo está correndo, porque o prazo começa a contar quando abre o CNPJ, tá? E o prazo agora vai ficar mais apertado ainda, tá? Vamos lá. A gente vai ter que tomar muito cuidado aí antes de abrir a empresa, tá? Nós vamos comentar aí com vocês, porque assim, se tiver algum problema, de repente compensa você fechar a empresa e abrir outra, tá? Nós vamos ver aqui rapidinho o que é isso depois, tá? Então, ó, todo mundo entendeu, essa pesquisa aqui é simples, né? Isso que vocês já até tinham pesquisado ela, né? Pelo KNAI aí, algumas situações nós tivemos aí, tá? Vamos lá. Como que a gente faz a opção pelo Simples, né? A opção pelo Simples é feita lá no portal do Simples, né? Tá? Então, você acessa o portal tanto com a chave de acesso, ou com certificado digital, ou de dentro do ECAC, né? Se você tiver procuração, sei lá, por dentro lá do ECAC, né? Todo mundo sabe o que é ECAC, né? É o Centro de Atendimento ao Contribuinte, né? O porque ele é virtual, né? Tá? Então a gente acessa lá, geralmente nós, contadores, a gente põe tudo, faz um monte de procuração para o nosso CPF, né, o nosso CNPJ, né, o nosso certificado digital, faz para o nosso CPF, para o nosso CNPJ, para podermos usar o nosso certificado digital, né, porque aí a gente faz uma procuração lá de pelo menos 5 anos lá, a gente renova o nosso certificado todo ano e o do cliente não precisa, às vezes, se não tiver muita necessidade, às vezes não precisa
fazer essa renovação aí anual, né? Para dar um prazo para ele. E outra coisa, né? Eu não preciso ficar mudando de certificado toda hora, né? Se eu tenho procuração lá de 10, 20, 30 empresas, eu só vou lá e mudo o perfil, ou seja, eu mudo só de qual empresa que eu quero o acesso, né? Tá? Então aí eu não preciso, sai daqui, né? Entra com outro certificado. E até por quê? Porque essas páginas, tanto do E-Social como da Receita Federal, né? Elas são muito chatas. Por quê? Não basta você sair da página, né? Fechar ali aquela guia. Você tem que sair do navegador. Aí você tem que sair do navegador. De repente você abriu o seu e-mail, você tem alguma coisa aberta ali que você está pesquisando. Eu quero acessar a receita agora em outro, né? Tem que pegar o certificado. Você vai ter que sair do navegador todinho, abrir o navegador de novo, tá? Para acessar aquela página. Outro problema que às vezes acontece, né? A gente sofre e aí a gente dá a dica para vocês não sofrerem também. Por exemplo, eu tinha algumas situações aqui que eu tive que baixar o navegador Opera, né? E o Opera, aí lá na configuração dele, tá lá assim, para ele abrir sempre a última página, né? Entendeu? Tava lá na configuração, né? Quando você abre ele, né? Ele quer ser inteligente. Tipo assim, se você saiu dessa página por último, de repente você quer voltar para ela também, né? E, por exemplo, na página da receita, eu saía da receita, aí que eu voltava na receita. E ele não aceitava eu atualizar, tá? Eu tive que ir lá e mexer na configuração, lá no Opera, para sempre ele abrir uma página nova, sempre uma página em branco, tá? Que aí, nessa página em branco, eu acesso, né, o ECAC e consigo entrar, tá? Senão eu não permitia. No meu Chrome, nunca teve esse problema, porque meu Chrome já abre sempre uma tela de pesquisa nova, né? Que eu abro ele não vai para a última página que eu estava acessando, ele vai sempre para a tela de pesquisa nova, tá? Então, nunca tinha esse problema, certo? Mas é um detalhe, viu, gente? Então, o pessoal que já é de escritório aí já sabe disso, né? A gente faz as procurações aí para o nosso certificado digital para facilitar e facilita muito a nossa vida, né? Outra situação que a gente usa muito essa procuração também é na Caixa Econômica, né? A questão de FGTS, né? Você vai lá, faz a procuração lá dentro do Conectividade Social e aí lá dentro você acessa qualquer empresa que você tiver ali, você entendeu? Que você queira pesquisar ali de extrato, essas coisas, tudo, fazer tudo ali, tá? Ok? Então vamos lá. Aí aqui embaixo, se vocês olharem onde a setinha vermelha está apontando aí, tá lá, ó, solicitação de opção pelo Simples Nacional, tá? Ou eu entro com o código de acesso, ou eu entro com o certificado digital, tá? Seja ele um CPF, ou, na verdade, um eCPF ou um eCNPJ, ok? Fez esse acesso, né? Lá dentro você tem a questão de fazer opção. Vamos lá. Gente, temos que tomar cuidado, né? Por quê? Porque nós temos aí prazos, né, para fazer essa opção, né? Então, ó, não poderá solicitar adesão Simples Nacional a empresa que está em início de atividade ou empresa que não está em início de atividade, né? A opção pelo Simples Nacional, nesse caso, somente poderá ser realizada no mês de janeiro, tá? Até seu último dia útil. Olha só, o último dia útil, tá? Tomem cuidado, tá? Posso fazer opção pelo Simples a qualquer momento? Não. As empresas que já estão abertas, por exemplo, esse ano de 2020, que são do Simples, tem aí até o dia... Vamos ver que dia que é o último dia útil? Deixa eu ver se eu abro aqui, peraí. Último dia útil de janeiro, né? Vamos lá. Vai ser no dia 29 de janeiro, tá? A próxima janeiro é 31, sim. Só que dia 29 de janeiro de 2021 é uma sexta-feira. Ou seja, se você esqueceu, passou do dia 29, entrou no dia 30, dia 31, só lamento, você vai perder o cliente, tá? Se você é para fazer opção, se não fizer. Então eu aconselho, pelo amor dos meus filhinhos e dos seus também, não deixa para a última hora, tá? Então, as empresas já estão ativas, né? Elas têm que fazer a opção, todo ano que começa, faz a opção até o último dia útil de janeiro.
Tem aí, né, eu ouvi falar que eles estão querendo aí fazer uma opção automática, né? Tem uma aí para ser automática essa opção pelo Simples, tá? É uma boa? É uma boa, tá? Agora, tem que tomar cuidado, né? Porque se você não vai querer que a empresa continue simples, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer a apuração dela como presumido ou real, né? E aí você não vai recolher o simples, mas a partir do momento que você recolhe os DARFs, né, pelo código, né, que vai indicar se é presumido ou real, você consegue ali desenquadrar do simples, tá? Outra situação, o enquadramento automático, né, nessa passagem de ano, ele não quer dizer que a empresa foi enquadrada, tá? Então, vocês vão ter que tomar o cuidado de verificar se a empresa foi enquadrada, tá? Porque imagine o seguinte, você não verifica, deixa lá para o sistema fazer isso, o sistema identifica uma pendência, sei lá, de INSS, lá, R$50 que o cara não pagou lá em maio, tá? E você não se atentou a isso, você não viu isso, aí o que vai acontecer? A empresa não vai ser enquadrada no Simples, você perde o prazo e lascou o Goiás, né? Tá? Ok? Então tá. As empresas já estão em andamento, que já existem, essa situação é tranquila, né? Eu tenho até o último dia útil de janeiro. Ponto final. Do ano calendário que vai começar, né? Vamos lá, agora, se a gente tiver, por exemplo, empresa que está começando as atividades, né? E que essa atividade dela não, né? Pode ser aí em janeiro, fevereiro, março, qualquer dia aí, qualquer mês aí do ano, certo? Então, vamos lá. Nós temos aí duas regras, né? Tá? Para serem seguidas. A primeira regra é com relação ao prazo que tem para você fazer a opção pelo Simples, tá? Que esse prazo começa a contar quando? Quando você tem o último deferimento da inscrição da empresa. Qual deferimento é esse? Ou estadual ou municipal. O que acontecer por último? Você começa a contar o prazo ali. Você tem a partir dali 30 dias, tá? O outro prazo é a data de abertura do CNPJ, tá? Hoje, como é que funciona? Você tem 30 dias, né? Vamos lá. Primeiro, você abriu a empresa, o CNPJ, tá? Você tem aí, né, até 31 de dezembro, você tem 180 dias com base na data do CNPJ, tá? Para fazer a opção pelo Simples. Mas, por exemplo, né, se você já resolveu tudo ela que era na Receita Federal, na estadual e na municipal, já está tudo ok, ponto. Começa a contar os 30 dias agora. Então, é o que vencer, no caso, primeiro, tá? Então, no caso, vai vencer os 30 dias primeiro, antes dos 180. O que eu falei para vocês terem que tomar cuidado. Às vezes, a gente vai abrir empresa e a parte da Receita Federal, né, de abrir o CNPJ é muito rápido, tá? Ainda mais agora com o processo todo eletrônico da Juscema, né? Você faz ali e ele resolve rapidinho. Aí a coisa às vezes empaca onde? Empaca lá na prefeitura, tá? Empaca na prefeitura que a coisa não vai, né? Ainda bem que tem as empresas que estão aí na instrução normativa, se eu não me engano agora é 57, não é? Que era 51 e passou para 57, né? Que são aquelas que estão dispensadas, né? Dessa burocracia, já recebe o alvará automático. Beleza, essas daí já é automático, você já começa a contar os 30 dias que é o seu limite, ok? Tá? Mas tem situações, gente, que a coisa desanda, tá? Você precisa, às vezes, vamos lá, você precisa de bombeiro, você precisa de vigilância sanitária, tá? Então, tem muita coisa aí envolvida. Então, né, até 2020, se passa 180 dias, tá? Você perdia a opção de fazer aí... mas não consegui resolver ainda, mas você perdia a opção de fazer, perdia o prazo de fazer a opção pelo Simples.
Qual que é o problema? Que esse prazo agora, a partir de janeiro de 2021, é só de 60 dias, tá? Então, 6 meses às vezes atrapalhava, imagina 2 meses, tá? Então, se vai correr atrás disso, já prepara tudo. Busca saber tudo que vai estar dentro das necessidades dessa empresa, para ela poder fazer o seu pedido, tá? E você já antecipa, tá? Tudo que for possível. Olha, por exemplo, você não tem como antecipar, por exemplo, um alvará, lógico, né? Que a empresa nem foi aberta, como é que vai? Mas você vai lá e já vai saber tudo que você precisa para esse alvará, tá? Você vai lá, eu quero uns bombeiros. O que eu preciso de bombeiro? Você vai precisar disso. Então você já deixa tudo no jeito, tá? Por quê? Porque senão você não vai ter tempo. 60 dias, cara, a vigilância sanitária está demorando, só de vistoria está demorando 2 semanas, tá? Só para fazer uma vistoria, tá? Aí para você de repente conseguir antecipar isso aí, você vai ter que ter uma amizade lá dentro. Caso contrário, você não consegue, tá? Vamos lá, vamos explicar melhor isso aqui. Vamos lá, um exemplo, né? A empresa X, né? Ó, gente, eu tô falando aqui demais, vocês estão tão caladinhos aí. Estão compreendendo o que está acontecendo aqui, as situações? Prestando atenção. Não, eu sei. Isso eu imagino, né? Mas assim... A situação é briga, você presta atenção, né? Mas vocês estão entendendo? Eu estou. Se de repente a coisa estiver assim, atropelada, vocês falam, né? Falam assim, não, explica de novo, tal, você entendeu? Eu tô jantando. Ó, faça inveja, não. Não, até agora está tranquilo. Até agora está tranquilo. Vamos para esses exemplos aí que talvez vai ficar mais complicado agora. Vamos lá. Tá? É porque assim, eu vou falando e como não estou vendo carinha de vocês, né? Então, beleza. Vamos lá. Vamos lá. A empresa... Não se preocupe não, você não está só não. Nós estamos aqui. Então tá. A empresa X, né, teve a abertura do CNPJ lá em 2014, né? O prestador de serviço sujeito ao ISS teve deferido sua inscrição municipal em 5 de maio de 2014, tá? Então, ela tinha o prazo, né? Ó, se ela abriu lá em 1º de abril, né? Ela abriu o CNPJ, tá? Aí, em 5 de maio, ela teve a deferida inscrição municipal, tá? Então, ela tem, a partir de 5 de maio, ela tem 30 dias para fazer a opção pelo Simples, tá? Ah, professor, mas aí ela tinha os 180 dias do CNPJ. Sim, os 180 dias, na verdade, dá um prazo maior, né? Dava um prazo maior, ou dá ainda, né? Para você poder resolver outras situações. Mas o limitador do prazo passa a ser o último deferimento que você tem, seja da inscrição municipal ou da inscrição estadual, tá? Aquele que acontece por último. A partir dali você conta os 30 dias, ok? Professor. Oi. Então, nesse caso, é melhor a pessoa deixar para depois a inscrição estadual, né? Que o prazo é maior. Não. O prazo da inscrição estadual é 30 dias também, entendeu? E às vezes você tem que fazer tudo junto. No caso é federal, né? Que é o CNPJ, né? Que é 180 dias. Mas você não consegue fazer o CNPJ, né? Se você não tiver o CNPJ, você não faz nada. Você não vai conseguir dar abertura no município se não tiver feito a abertura da empresa da federal. Esse detalhe, tá certo. E não é que é o maior, não, Edmar. É que é assim, ó. Eles te dão 180 dias para você resolver, tá? Aí, vamos lá. Sem CNPJ não existe empresa. Não existe, entendeu? É empresa formal. Vamos lá. O nosso prazo, você tem 30 dias. Vamos lá, pensa assim, ó. A partir do momento que você resolve a questão da empresa na prefeitura, geralmente a prefeitura é o último passo, você tem 30 dias para aderir ao Simples, tá? Só que é o seguinte, né? Esses 30 dias não pode passar os 180 do CNPJ, tá? Não, tô entendendo. Certo? Tô entendendo. Ó, Entendi. Essa empresa Y, por exemplo, o segundo exemplo, a empresa Y, ela abriu no dia 2 de janeiro, abriu o CNPJ. Só que só resolveu o problema municipal dia 19 de junho. Sendo que aí ela teria 30 dias, né? Mas não tem mais 30 dias. Por quê? O limite do prazo do CNPJ é até 30/6.
Você entendeu? Porque é os 180 dias. Então, ela só tem até 30/6 fazer opção. Ah, mas depois tinha uns 30? Não estou entendendo, não. Vamos lá. Eu abro a empresa no CNPJ, né? O CNPJ permite 180 dias para me regularizar a empresa e fazer opção dentro do Simples. Tá? Na primeira situação, a empresa abriu o CNPJ em abril, 1º de abril. Dia 5 de maio, ela conseguiu resolver toda a questão e foi deferida na prefeitura. Beleza, ó, tá tudo certo. Dia 5 de maio. Ponto. Então, se a gente for contar, né, eu teria até 4/6, né? Ou se eu fosse contar o CNPJ, ó, eu tenho abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, né? Vamos contar mês fechado, teria aí até dia 30 de setembro, certo? Pelo CNPJ, o prazo para mim aderir ao Simples é 30 de setembro. Tá? Só que pela prefeitura, o prazo só é 4 de junho. Ok? Então, qual que vence primeiro? 4 de junho. Então, eu tenho que seguir sempre o prazo que vence primeiro. Tá? Eu teria 30 de setembro e teria, vamos supor, 4 de junho. Qual que vence primeiro? 4 de junho. Então, esse é o meu prazo final, não é o 30 de setembro. Na segunda situação, é diferente. Eu abri a empresa dia 2 de janeiro, no CNPJ. Então, meu prazo era até 30 de junho. Só que na prefeitura, eu consegui resolver o problema da prefeitura dia 19 de junho. Pela prefeitura, eu teria um prazo de mais 30 dias, né? Então, seria mais ou menos até dia 18 de julho. Só que o prazo do CNPJ vence antes, não vence? Dia 30 de junho? Se vence antes, o limite que eu tenho é o prazo que vence primeiro. Tá? Então, o meu limite seria 30 de junho. Ou seja, no final, o que importa é o prazo do CNPJ, né? Não, no final o que importa é o prazo que vence primeiro. Mas se vai ser... Não, nem... Edivan, a primeira situação aí. O exemplo 1. Pelo CNPJ, eu tenho até 30 de setembro. Porque eu abri no mês 4, 6 meses, até 30 de setembro. Mas pela prefeitura, o prazo é 4/6. Então, meu limite é 4/6. É o que vence primeiro. Uhum. Sempre o da prefeitura vai vencer primeiro. É? Não, nem sempre. Tá? Porque assim, a gente para pensar que a prefeitura sempre vence primeiro, que o prazo dela é menor, né? Mas depende de quando eu consigo resolver, você entendeu? Por exemplo, essa segunda empresa EY, ela só resolveu depois de 5 meses e meio na prefeitura. É uma empresa dessa, vamos pensar assim, uma situação que demandou aí bombeiro, demandou vigilância, demandou um monte de coisa que enrolou, você entendeu? Então, ó, ela teria o prazo pelo CNPJ até 30 de junho. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui, peraí. Deixa eu abrir aqui. Faz uma linha do tempo, professor, que aí fica bom, viu? Eu vou tentar fazer aqui, peraí. Aguenta aí. Eu digo assim, professor, é porque, de qualquer forma, o alvará ele só vai sair dentro do prazo do CNPJ, dentro daquele período lá. Não é dentro, não. E se você perder o prazo do CNPJ? Para tirar o alvará? Não, o primeiro passo não é ter o CNPJ? Sim. Então, a pessoa já tem o CNPJ. Aí, depois que adquirir o CNPJ, não tem 180 dias. É o limite para você regularizar tudo, entendeu? E fazer opção pelo Simples. Pois é. Então, e se você... Não, só que é o seguinte. Se você regularizar antes, você não tem mais os 180. Você vai ter o prazo da prefeitura. É o prazo que acontecer primeiro, Edmar, você entendeu? Pois é, mas no caso do CNPJ ele já está resolvido, né? O caso do CNPJ. Falta só o alvará agora. Você entendeu? Deixa eu ver aqui, ó. Vou passar um slide para frente aqui. Eu tô entendendo o seu raciocínio. Raciocínio não, é o que a lei diz. Não, pois é. Com certeza o seu raciocínio é baseado no que você está nos apresentando. Ó, a abertura do CNPJ, né? Eu tenho uma data, certo?
Aham. Vamos pensar que a abertura do CNPJ, ela foi lá no dia 1/4, igual aquela situação ali. Sei lá, de 2020, vai. Ah, eu tenho a abertura. Aqui vai me dar o limite. Qual que é o limite que essa abertura me dá? É de 180 dias, certo? Então, o limite é 30/9/2020. Ok? Deixa eu aumentar isso aqui. Vou botar uma fonte maiorzinha aqui. O Raimundo aí, às vezes, ele não consegue enxergar, né, Valdeirês? Vamos lá. Aí eu tenho a finalização. Vou usar o termo finalização, tá? Finalização tanto no município como no estado, tá? Vamos supor que no município eu finalizei dia 30 de maio. O limite até quando? O limite até dia 30 de junho, né? Até dia 29 de junho, na verdade. Então, cuidado, é 30 dias, tá? Não é um mês. 30 dias. Tá? Então, eu tenho os dois limites. Professor, esse primeiro limite aí é de quê? Depois da abertura do CNPJ, o senhor colocou um limite de quê aí? Limite para a opção pelo Simples. Ah. Tá? Prazo limite que as empresas têm para fazer a opção pelo Simples. Tá bom. Tá? Então, vamos lá. Ó. Quando eu abro a empresa, abro o CNPJ, né, ele me dá um limite, né, de 180 dias. Então, vou colocar aqui, o limite aqui, ó, é de 180 dias. Tá? Na prefeitura e no estado, o limite que a legislação dá é só de 30 dias. Tá? Então, ó, se eu abrir, a data de abertura foi no CNPJ, foi 1/4, o limite é 30/9. Eu resolvi tudo, tanto no municipal como no estadual. Qual foi a última data? 30/5. Qual que é o prazo que eu tenho? 30 dias. 30 dias, 29/6. Deixa eu até tirar isso daqui e botar do outro lado aqui, peraí. Mais fácil. Que aí é como se a gente somasse, né? Professor, se eu resolver tudo, eu tenho um prazo máximo até o 30/9, né? Se eu resolver tudo. Não. Não? Aí que tá o detalhe. Qual é o prazo que vence primeiro? Qual é o prazo que vence primeiro? Aqui no caso aqui, o último que eu fiz, o último que eu regularizei aqui foi o do município, né? Não. Então tá. O CNPJ me dá um limite de prazo até 30/9, certo? Certo. A fiscalização do município e do estado me dá o prazo até 29/6. Qual que vence primeiro? Do estado. O que vai vencer primeiro é o 29/6, né? Que foi o último resolvido. É esse prazo que eu tenho que me atentar. Você entendeu? Certo, se você achar que o teu limite vai ser o do CNPJ, aí tu vai ficar rodado, né? Porque se a empresa já está tudo regularizado, o último for o município, ele só tem 30 dias. Exato. Ó, vamos aqui, ó. Vamos lá. Essa na situação 1, tá? Essa primeira aqui, ó. Vou até botar aqui. Naquela situação 1 que nós tivemos lá, tá? Na situação 2. Agora a situação 2 é diferente. Por quê? Vamos pensar que a mesma abertura do CNPJ, só que aqui vamos pensar que nós só conseguimos regularizar a empresa no dia 15 de setembro, tá? Então, se eu fosse contar 15 de setembro, nós teríamos aí um prazo, né, de 30 dias até dia 14/10, né? Certo? Vamos lá. Só que ao invés de eu regularizar, por alguma coisa demorou, enroscou na prefeitura ou no estado, eu só consegui regularizar dia 15 de setembro. E o meu prazo, né, 30 dias, 14/10. Agora aqui, qual prazo vence primeiro? A abertura do CNPJ. Que é o 30/9, né? Então, eu tenho que me atentar a esse daqui nessa situação. É sempre o prazo que vence primeiro. Tá? Ah, mas o CNPJ me dá mais... Não, você esquece. Você vai perder a opção de enquadramento do Simples, tá? Ok? Deixa eu só ver aqui. Vou ver a última aqui, ó.
A empresa Z possui data de abertura do CNPJ em 14 de maio de 2020, né? Teve deferido sua inscrição municipal em 20 de maio, estadual em 1º de junho. Então, ela tem até o dia 1/7, tá? Aqui, ela teve cada uma numa situação diferenciada, né? Aqui, ela foi esse aqui, ó. Deixa eu passar aqui para vocês. Ó, foi como se a gente fizesse assim, ó. Situação 3. Vamos pensar que a primeira aqui, ok, lindo, maravilhoso, não muda aqui o CNPJ, tá? Mas aí ela teve a regularização da municipal numa data, vamos pensar que regularizou lá dia 1º de junho, né? Então, 1º de junho ela tinha um prazo aí até dia 1º de julho para regularizar, certo? E aí ela tinha, por exemplo, a finalização, né, da estadual. Foi lá no dia, vamos pensar, no dia 10 de julho, tá? E se a gente somar 30 dias aqui, tá? Vai nos dar o prazo aí até o dia 8/8/2020, tá? Então, vamos lá. Aqui, tá? A lei, ela diz, olha, da municipal ou estadual, aquela que terminar por último, desde que não ultrapasse o limite do CNPJ, certo? Então, quando a gente analisa aqui a estadual e a municipal, qual o prazo maior que eu tenho? 8/8. Certo? Então, é esse prazo, porque, ó, eles dois ainda é o maior dos dois, né, entre a municipal e a estadual, mas ainda são menores do que o prazo do CNPJ, certo? Entre as duas, eu vou optar com o maior, desde que eles não sejam maiores do que o prazo do CNPJ, tá? Tá? Que é o que está aqui, ó. A empresa Z, possibilidade de abertura do CNPJ 14 de maio, né? Teve deferido sua inscrição municipal em 20 de maio e a estadual em 1º de junho. Então, o prazo que vai contar entre estadual e municipal é o maior prazo, né? Desde que não passe o prazo do CNPJ, certo? Ok? Dúvidas aí, gente? Professor, tem um caso que acontece direto na... tipo, o cara solicita a opção pelo Simples, né? Isso. Aí a gente lança as taxas e tudo mais, ele emite nota e tudo mais. Aí como retroage para a data da solicitação, aí às vezes a pessoa tem esse prejuízo, né? Porque ela paga e vai ficar crédito lá na prefeitura, né? Que a gente faz só o abate, né? Faz só a contabilidade lá da taxa do ISS, tirando desconto, aí fica o crédito para eles lá depois. Aí isso é um prejuízo, né? O empresário, no caso. Aí não tem o que fazer, né? Mas vocês entenderam isso aqui, gente? Porque assim, ó, o cara quer abrir, né? É assim, toma cuidado, né? Porque assim, a gente está falando aqui em 180 dias. A partir do ano que vem, né? Segundo a informação que nós temos aqui, é 60 dias. Então isso vai ficar muito, muito corrido. Então, eu vou abrir uma empresa que, sei lá, vamos pensar aí, que é um comércio que vai manusear alimentos, né? Uma fábrica uma padaria, alguma coisa. Vai precisar de vigilância sanitária. Então, vai atrás já antecipadamente. O que precisa? É abertura, você entendeu? Vai atrás daquele... É muito documento que você vai precisar juntar, entendeu? Então, já deixa tudo no gatilho. Saiu o CNPJ, você, já dá entrada em tudo rapidinho. Porque, senão, tá? Você vai ter que chegar para o cara e falar assim, olha, vão ter que cancelar a empresa aí porque perdemos o prazo, tá? Ou, né? Você deixa para abrir a empresa só no finalzinho do ano, né? Aí, de repente, lá para novembro, dezembro, assim, você não deu tempo de resolver, você fala assim, pelo amor de Deus, não fatura nada não, tá? Que a gente começa a faturar só em janeiro, que aí em janeiro dá tempo de você fazer opção até final de janeiro, né? Tá? Então, gente, assim, são situações que a gente tem que tomar cuidado, porque senão, quem vai ficar queimado é vocês, tá? Porque o cara não quer nem saber. Ele fala assim, arrumei um contador aí, cara. Não deu nem conta de colocar a minha empresa no Simples, tá? Eles falam mesmo, tá?
Se você fizer coisa boa para ele, ele não fala para ninguém, não. Mas se fizer coisa errada, tá? Eles vão falar. Vamos lá. As fundações, associações, organizações religiosas podem ser optantes pelo Simples Nacional, tá? Não. De acordo com a Lei 10.406, né, o Código Civil, elas não se confundem com sociedade empresária ou simples, né, nem com empresa individual de responsabilidade limitada, tá? Tampouco como empresário. Então, elas não são, né, não têm as condições de se enquadrar como ME ou EPP, tá? E, então, se não são ME nem EPP, elas não podem se enquadrar no Simples Nacional, ok? Posso prestar serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros e optar pelo Simples Nacional? A resposta mágica, né? Depende, né? Tá? Porque, de modo geral, o serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros é vedado aos optantes do Simples. No entanto, a partir de 1º de janeiro de 2015, ele é permitido quando for prestado modalidade fluvial ou nas demais modalidades quando possui características de transporte urbano ou metropolitano, que é o que a gente falou, né? Ou realizar-se sob fretamento contínuo em área metropolitana, tá? Que é o que a gente comentou agora mesmo. Vamos lá. Os valores apurados no Simples Nacional devem ser declarados mensalmente por meio do PGDAS, né? O que é o PGDAS? É o Programa Gerador, né, do Documento de Arrecadação do Simples, né? E é esse D de declaratório, tá? Aí os livros fiscais que são obrigatórios para as empresas do Simples, que a maioria não tem, nem quer saber de fazer, a gente tem que ficar aí se virando nos 30, né? Livro caixa, livro de registro de inventário, livro de registro de entradas, né? Modelo 1 a 1A, né? Que é para apuração de CMS, ou pelo menos para ter o registro aí, que não vai apurar mesmo o CMS, né? Livro de serviços prestados, quando, né, a empresa for de serviço, né? Serviços tomados, registro de entrada e saída de selo de conformidade, né? Que é no caso das empresas aí de indústrias, né? Registro de impressão de documentos fiscais, né? Na verdade, isso nem tem mais, né? Isso aqui eu acho que nem se usa mais. Livro específico para contribuintes que comercializem combustíveis, né? Aí a Ruth aí pode nos dizer, né? Livro de registro de veículos. Professor. Né? Oi. Professor. Digas. A Rochelle disse pro quando o senhor tiver um tempinho, pra aceitar ela aí, que a internet dela caiu. De novo. Não paga a conta de energia? O que acontece, né? Oxe, é a internet, professor. Aqui tá até piscando energia, professor, porque tá chovendo muito. Aqui só deu um chuvisqueiro só pra... Aqui mostra a internet aqui de uma amiga minha. Quem tem poeira no carro é só passar raiva. E professor? Oi. O senhor tava falando aí antes, é porque tava caindo aqui direto. Não sei se o senhor percebeu, mas eu entrei umas 3 ou 4 vezes hoje. Sim, senhor. Tava só caindo. Mas aí teve uma hora que o senhor tava falando, agora que eu consegui uma estabilidade para lhe perguntar. Por exemplo, eu tenho uma empresa, ela é normal. Ela é do Simples, desculpa. Ela é do Simples. Aí, a partir do momento que o senhor estava falando ali dos QNAR, né, das atividades, a partir do momento em que uma das atividades que eu for colocar durante o desenrolar da empresa, por exemplo, eu abri ela em janeiro, em maio eu vou fazer uma alteração de atividade, porque eu quero acrescentar. A partir do momento em que eu acrescentar a atividade e ela não for aceita no Simples, ela já pode mudar para o regime normal? Ela já muda para o normal, né? Você vai escolher presumido ou real. Aí você vai ter... automático, no caso, né? Nesse caso... É automático. No mês seguinte, você fez alteração, por exemplo, em maio, né? Em junho, você já tem que começar a apurar ela com outro modelo. Você não pode mais ser no Simples. Aí, nesse ano, você vai ter o dobro de declaração para você fazer depois, né? Você vai ter que fazer uma declaração de Simples, nesse período que era do Simples, e vai ter que fazer lá um SPED contábil, SPED fiscal do restante, você entendeu? Por quê? Porque então, você vai ter 2 regimes tributários no mesmo ano, tá? O que você apurou com o Simples, beleza, era Simples. Por exemplo, você fez em maio, e a partir de junho, já é outro regime tributário. Então, depois você vai ter que fazer o PGDAS dela, né? A DEFIS, né? Se não me engano, a DEFIS, até maio, né? E a partir de junho você vai fazer já SPED já
ECD, ECF, você entendeu? Aí, tipo assim, as obrigações acessórias já mudam tudo, você entendeu? Ah, retroage? Não, não retroage, tá? Nessa situação de desenquadramento assim, não, tá? Ok? E nenhuma por exemplo, nem saindo do simples para uma normal ou saindo da normal voltando para o simples não retroage, né? Não volta de normal para simples. Você esquece. Fez uma caca, saiu do simples, vai aguentar a caca até dezembro. Tá? Só sai depois que terminar o exercício. Só em janeiro que você faz a opção de novo pelo simples. Mas até dezembro você vai aguentar o empresário, seu cliente te apurrinhando. Tá? Entendi. Desculpa aí ter atrasado aí a pergunta. Só tem uma data de opção, é janeiro. Tá? É assim, ó. Tecnicamente, a gente não consegue mudar enquadramento tributário de empresa durante o ano. Quando é do simples, a gente consegue com essa maracutaia. Maracutaia não, né? A legislação permite aí, né? Se eu colocar aqui um KNAI que é impeditivo, ele desenquadra. Pronto, entendeu? Pronto, acabou. Então, naquele mês que você faz a mudança, ela continua simples. No mês seguinte, ela deixa de ser simples. Então, é um jeitinho que a legislação deixou, né? Uma brecha, que a gente consegue desenquadrar a empresa do simples com isso, tá? Mas eu não consigo voltar para o simples. Vamos lá. O cara fez e aí por algum motivo ele arrependeu. Ele vai curtir aí o arrependimento dele até dezembro, tá? Aí em janeiro ele volta para o simples. Tem um jeitinho brasileiro para tudo mesmo, né? Não, para tudo não, mas para algumas coisas tem. Tá? Mas eu entendi muito bem aí. Então, aí ele fica o resto do ano. Mesmo que ele não... Por exemplo, ele saiu ali, fez uma merda, igual o senhor falou, né? Saiu ali, aí mudou para o regime normal. Só que não era para ter mudado, porque, digamos assim, não era para ter mudado, porque todas as atividades dele é do simples. Ele fez alguma maracutaia ali e mudou para o regime normal. Então, até dezembro, ele tem que ir pagando imposto, fazer tudo como empresa normal. Normal. Qual que é o jeito aí de você resolver a situação? É você abrir outra empresa e passar a faturar por essa outra empresa. Entendeu? Nesse caso em específico, né? Eu fiz a caca. O que eu corrijo? Vamos lá. Vamos rapidão, vamos tentar abrir outra empresa e enquadrar essa outra empresa no simples e aí você fazer o faturamento por essa outra empresa. Tá? Para falar a verdade, tem muitos contadores aqui na cidade mesmo que não tem nem essa informação. Desenquadra a empresa sem saber dos KNAI impeditivos. Não, a maioria fala que isso acontece. Enquadrar, entendeu? Fala que não tem como sair do simples. E nós sabemos que tem. Já tiramos umas 3 ou 4 empresas dessa situação já, entendeu? Usando esse argumento, esse artifício, né, de colocar um KNAI que é impeditivo. Porque a própria lei deixou aberto isso, né? Tá aqui, ó, entendeu? E eles não, assim, é uma brecha que você tem que complicar. Não, o que eu estou falando é o seguinte, tem muitas empresas que é do Simples, já é do Simples Nacional, isso. Aí o cliente quer porque quer, que faça alteração daquele KNAI que ele quer, vai lá quer vender aquilo ali naquele KNAI, quer ter aquela atividade. Tem contador que faz sem saber que tem KNAI impeditivo, ele mete lá e depois a cagada está feita. Mas existe vários aqui que eu conheço. Pode até existir, mas convenhamos, o contador que fizer isso, sem comentar com o cliente que vai dar esse problema. Mas não é que ele vai comentar que é o problema. O que eu estou tentando falar para o senhor é que eles não tem contador que não tem nessa informação. Não, eu sei, eu falo assim, que é uma coisa, tipo assim, a gente, é o que eu estou dizendo, ele tem, por isso que eu falo para vocês, é uma obrigação, isso vocês têm que saber. Porque já é o básico do básico para uma abertura de empresa, né? Olha, exatamente. Eu quero ser simples. Eu tenho que saber o que pode e o que não pode ser simples. Pronto, acabou. É igual MEI. O que pode ser MEI? Né? Não é qualquer atividade. Por exemplo, até eu comentei com vocês lá, né? Na aula passada. A gente tem muitos aí, promotor de venda sendo MEI, né? O que é isso? Duas coisas. Primeiro, essas grandes distribuidoras aí de perfume, Natura da Vida, Avon, elas estão, para não ter
mais aquele risco de vinculação, ter vínculo empregatício com as promotoras, né? Eles estão obrigando que todas elas abram o MEI, tá? Com o promotor de vendas. Mas outro tipo de pessoas que estão abrindo essas atividades de MEI são os próprios funcionários que estão combinando com a empresa, olha, você me manda embora, eu abro um MEI e venho prestar serviço para você, entendeu? Porque ele passa a ganhar mais e a empresa passa a pagar menos, tá? Ou a empresa oferece isso, entendeu? Então são essas duas situações. Por isso que a gente está tendo aí uma abertura grande de MEI, né, desses promotor de vendas, entendeu? Agora, o ideal com um cara que vende para a empresa, ele representa a empresa, seria representante comercial. Só que representante comercial não se enquadra como MEI, tá? Certo? Esse é um detalhe que você descobre na hora que você vai abrir, tá? Mas é isso aí, é igual o Ricardo está comentando. Nós precisamos, é básico, gente. Você vai abrir uma empresa, a primeira coisa que você vai perguntar para o cara, qual regime tributário você vai querer? Exatamente. Ó. Eu quero simples. Então, peraí. Quais atividades você vai querer? Para a gente ver se essas atividades podem ser do simples. Isso é básico, tá? Entendeu? Professor, aconteceu comigo essas duas situações aí. A primeira situação foi aquela lá da empresa sair do simples. O cara precisava, só que ele já sabia que ele precisava sair do simples, entendeu? Era para eles fazer eu não sei direito o que eles queriam fazer, sei que eles queriam sair do simples. E aí a solução que eu dei para ele foi essa, de colocar o KNAI vedado, que ela ia sair automático. E quanto o senhor Raimundo comentou aí a respeito de às vezes o contador, ele não sabe, isso aí eu não sei, cara. Isso para mim é meio que historinha. Acho que todo contador sabe disso, porque até mesmo quando eu vou abrir a empresa agora essa semana, o cara é engenheiro, né? E aí ele queria colocar, ele mesmo procurou os KNAI lá, queria colocar 42 KNAI na empresa, 42. Vixe. E aí eu perguntei logo para ele, qual o regime tributário que tu quer colocar na tua empresa? Simples nacional. Simples nacional então, peraí. Vou olhar aqui KNAI por KNAI, quais os KNAIs aqui que não se enquadram no simples, para eu te falar, porque se a gente colocar todos esses KNAI aqui sem fazer a pesquisa, porque também de cabeça você não sabe todos os KNAI que não se enquadram. Exatamente. Então, eu particularmente utilizo aquele portal Contábeis ali, até já foi, eu vi aqui no slide que o senhor estava explicando, e aí eu olhei aqui no slide pelo celular, porque eu tô com esse problema aqui que não está aparecendo na tela. Uhum. E aí ele tinha, dentro dos KNAI que ele escolheu, tinha bem uns 5, tinha uns 5 lá que não se enquadravam no simples. E aí eu falei para ele, e aí a gente removeu os KNAI para poder abrir a empresa dele, porque como ele queria simples, então ele tinha que abdicar desses KNAI. E aí eu acho que o contador que ele vai fazer uma alteração de atividade na empresa, uma empresa que ela é simples nacional, e o empresário solicita o KNAI e ele não pesquisar o KNAI para ver se enquadra no simples, ou se ele sabe que o KNAI não se enquadra no simples, fazer a pesquisa e ele explicar para o empresário querer mesmo assim, sabendo que a empresa vai sair do simples, beleza, o cara faz o serviço. Agora, eu acho que a obrigação da gente é fazer a pesquisa logo e avisar pro empresário, se eu colocar esse KNAI aqui, tua empresa vai sair do Simples Nacional. Eu particularmente, quando eu faço o trabalho que é minha área, essa é a minha área que eu trabalho, eu não deixo escapar uma dessa, não deixo um vacilo desse, não. Quando eu digo assim, é muito amadorismo, né, se passar, entendeu? Sem orientar o cliente, no caso. É igual você disse, se ele quiser fazer, problema dele, né? Mas ele vai estar ciente. Entendeu? Vamos lá. ME ou IPP, né, optante do Simples, poderá opcionalmente, né, adotar a contabilidade simplificada para registro e controles das operações realizadas.
atendendo às disposições previstas no Código Civil e nas normas de contabilidade, certo? O empresário individual, com receita bruta anual até 81 mil, está dispensado de seguir um sistema de contabilidade com base na escrituração uniforme dos livros, em correspondência com a documentação respectiva, e levantar anualmente o balanço, né? Tá? Então ele está liberado aí. Tá? Aqui, na verdade, esse aqui, o empresário individual, tecnicamente é o MEI, né? Tá? Vamos lá, a exclusão do simples será feita de ofício ou mediante comunicação da própria empresa, né? Ou empresa de pequeno porte, né? Será feita comunicação, né, quando ela espontaneamente desejar deixar de ser optante pelo Simples Nacional, tá? Mas aí, para você querer sair do Simples, você tem que ter alguma justificativa, né? Tá? E deverá ser feita pela ME-EPP mediante comunicação obrigatória quando tiver ultrapassado o limite de receita bruta anual ou limite proporcional no ano de início de atividade, né? Ou ainda tiver incorrido em alguma outra situação de vedação, exclusão por comunicação obrigatória. E será efetuada de ofício, ou seja, pelo órgão, né, pelo governo, quando verificada a falta de comunicação obrigatória ou quando verificada a ocorrência de alguma ação ou omissão que constitua motivo específico para a exclusão, tá? Será considerada, né, uma comunicação obrigatória da ME-EPP, ensejará a exclusão automática do Simples a partir de 2012, né, alteração de dados no CNPJ que importe em alteração de natureza jurídica, né, para a sociedade anônima, ou seja, você mudou de uma empresa limitada para uma anônima, sociedade empresária ou comandita por ações, sociedade contra participação ou estabelecimento no Brasil de sociedade estrangeira. Então, se já mudou na Receita Federal, automaticamente já vai alterar, né, a partir do mês seguinte, sua condição. Você não vai mais poder ser do Simples. Inclusão de atividade econômica vedada, que é o que a gente está falando, né? Inclusão de sócio, pessoa jurídica, é uma opção aí também, né? Inclusão de sócio domiciliado no exterior ou cisão parcial, né, ou extinção da empresa, tá? Então, essas são as situações que aqui dentro está mostrando para a gente, ó, o que eu posso fazer, né, que para mim desenquadrar do Simples, tá? Dessas daí, a mais comum, né, é a inclusão de atividade econômica aí de um CNAE que é vedado, ok? Vamos lá, o que é o PGDAS, né? É o Programa Gerador de Documento de Arrecadação do Simples Nacional, né? Ele é um aplicativo disponível lá no portal do Simples Nacional, né? Você vai entrar no menu Simples, Serviço, Cálculo e Declaração, e serve para o contribuinte efetuar o cálculo dos tributos. Aqueles cálculos que a gente fez lá atrás, né? Você vai estar lançando tudo ali dentro, né? Devidos mensalmente na forma do Simples Nacional, tá? As informações prestadas para PGDAS têm caráter declaratório, né? Por isso que é declaratório, que é você que faz a declaração, né? Constituindo confissão de dívida e instrumento hábil o suficiente para a exigência dos tributos e contribuições que não tenham sido recolhidos resultantes das informações nele prestadas, tá? Aí nós temos dois PGDAS, né? Tem o PGDAS-D, né? E o PGDAS-D 2018. Então, se você precisar refazer alguma coisa de empresa aí, que até dezembro de 2017, você vai, no período de apuração, né? Até dezembro de 2017, você vai usar o PGDAS-D. E a partir do período de apuração de janeiro de 2018 para cá, é o PGDAS-D 2018, tá? Quando a gente abre o ECAC, tá? Que você vai lá dentro, você tem as duas opções, né? Tá? Vai lá em declarações, aí você tem lá o PGDAS, o PGDAS-D e o PGDAS-D 2018, tá? Aí tem aqui os manuais, né? Que é aqui o PGDAS-D FIS 2015 a 17, de 12 a 14 e a partir de 2018, tá? Certo? O prazo de entrega da DEFIS, né? Tá? Ele que é a declaração, né, financeiras, informações socioeconômicas e fiscais, né? É até 31 de março. Tá? Esse ano aí, em virtude da pandemia, ela foi prorrogada, né? Mas geralmente até 31 de março só, tá? Nos anos normais, tá? Ó, na hipótese em que a ME ou EPP tenha sido incorporada, cindida, total ou parcialmente, né, extinta ou fundida, a defesa relativa à situação especial deve ser entregue até o último dia do mês de junho, quando o evento ocorrer no primeiro quadrimestre, ou seja, quando ocorrer de janeiro até abril, você tem até o último dia do mês de junho,
tá? E se foi nos outros casos, ou seja, foi de maio em diante, você tem até o último dia, né, útil aí do mês subsequente ao do evento dos demais casos. Ok? Certinho, gente? Ó, DEFIS normal, 2018 até 31 de março de 2018, né? Com informação especial, se o evento ocorreu de janeiro até abril de 2018, é até 30 de 6 de 2018. Se ocorreu entre 1º de maio e 31 do 12, até o último dia do mês subsequente ao do evento, tá? Ou seja, se aconteceu em maio até junho, se aconteceu em junho até julho, e assim sucessivamente. Não há multa pela entrega em atraso a DEFIS, né? E o fato da empresa estar inativa não desobriga ela também de entregar a DEFIS, ok? A apuração do PG10 deve ser realizada e transmitida mensalmente, né? Ainda que a ME e PP não tenham oferido receita em determinado mês ou permaneça inativa, tá? Ok? Alguma dúvida, gente? Vamos lá. Lá no encontro 7, tem uma questão lá, que já está aberta, alguns de vocês já devem ter visto aí. Quero respostas pessoais, tá? Nada de copiar da internet. Eu tenho um feriadão inteiro aí para mim dar uma olhada nisso depois. Tá bom? Alguma dúvida? Vai entregar até que mês, professor? Oi? Pode entregar até que mês? Até no mês de outubro, no dia 29 de outubro. Vai entrega hoje mesmo, professor? Isso aí, sério mesmo? 23h59. Professor, são quantas questões? São 4 questões, mas é uma questão com as 4 perguntas juntas. Vocês vão fazer uma resposta só ali, tá? Separem. Tá, tchau. Olha lá. Separem, tá? A coisa adequadamente, tá? Eu tenho umas respostas. Aqui tá fácil, tá fácil. Eu vou dar logo uma resposta para vocês aqui. Está perguntando em quais situações desenquadra o princípio nacional. Já sabe. Mas eu quero explicação e exemplos pessoais, tá? Isso aqui tá mole. Vai lá, corram lá. Acabou a aula, foi? Agora vocês podem fazer atividade lá. Olha lá. Aqui eu terminei o conteúdo já. Essa é para entregar hoje ainda? Até 23h59. Vou fazer a atividade lá, vou sair aqui. Beleza, pode sair. Aqui já finalizamos, tá? Boa noite, professor. Boa noite, gente. Bom descanso para vocês aí, tá? Nossa, 500 pontos. Tchau, professor. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.